Efésios 6, capítulo 10, o título é esse: a armadura de Deus. A armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas, no plural, ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com os quais podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Hoje eu vou dar uma introdução, para depois começar a falar de cada parte da armadura, começando pela cingindo-vos com a verdade, e algumas versões bíblicas diz o cinto da verdade. O cinto da verdade. Então, o apóstolo Paulo, nesse texto, você tem que entender que o apóstolo Paulo era um cidadão romano. Naquela época, a grande potência econômica, militar, era Roma, e o apóstolo Paulo adora fazer menções a tudo que acontecia naquela época, usar metáforas. Aqui, por exemplo, ele tá comparando a armadura que Deus nos dá com a armadura do soldado romano, que era o que tinha de mais moderno, tecnológico e mais poderoso daquela época. Então você vê que ele fala de capacete, ele fala de espada, ele fala de escudo, ele fala de sandálias, ele fala de cinto, ele fala de couraça. Ele está fazendo uma alusão ao soldado romano que tinha naquela época, que era o mais bem equipado. Era quase que impossível você matar um soldado romano naquela época, quando ele estava vestido com toda aquela armadura. Mas ele começa dizendo que eu e você, cada um de nós, ninguém está livre disso. Nós vivemos nesse mundo debaixo de uma guerra, mesmo depois da morte de Jesus, do sangue de Jesus, dos principados e potestades e dominadores terem sido vencidos. Você vê que nós não estamos com a Bíblia aberta no Velho Testamento, nós estamos a Bíblia aberta no Novo Testamento. Numa das cartas de Paulo, Paulo fala que há uma guerra que está acontecendo. Cada um de nós estamos travando uma guerra. Essa guerra não é contra pessoas, essa guerra não é emocional, essa guerra não é psicológica, essa guerra não é sentimental, essa guerra não é ideológica, essa guerra não é religiosa, essa guerra não é política, direita, esquerda. Cada um de nós travamos uma guerra que Paulo fala que é uma guerra espírito. Eu estou travando a minha guerra, você está travando a sua guerra. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, não viva neste mundo sem você tomar toda a armadura de Deus. Você tem que estar revestido dessa armadura da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. Muitos cristãos estão perdendo as suas guerras, primeiro porque não tem entendimento da palavra de Deus, não tem visão espiritual e não está revestido da armadura. Você tem que entender que nós vivemos no mundo físico, nós temos problemas, mas na maioria das vezes tudo que nós enfrentamos tem um cunho espiritual, uma razão espiritual. A gente não pode dar todo o poder para o diabo, porque todo o poder pertence a quem? A Deus. Mas nós não podemos ignorar o que o diabo, o inferno, pode fazer. Então Paulo está nos mostrando aqui que o nosso inimigo é invisível. É difícil você lutar com o inimigo que você não vê. Quando você não gosta de uma pessoa no seu trabalho, ou lá na sua universidade, ou lá na sua rua, você vê essa pessoa, é fácil você ignorar essa pessoa, ou se ela está na sala, lá na cozinha do trabalho, lá no refeitório, você espera ela comer para depois você entrar. É fácil você evitar uma pessoa, mas não tem como você evitar os demônios. Você tem que ter muita visão espiritual para saber quando o diabo está usando alguém, está criando alguma situação. Então nesse texto nós aprendemos que o nosso inimigo é invisível, incansável, inteligente,
dedicado ao mal 24 horas, 31 dias por mês, 365 dias por ano, tentando destruir você, a tua família, a tua mente, o teu coração, teus pensamentos, a tua fé, o teu futuro, a tua comunhão com Deus e tentar impedir a tua salvação. Tem alguém aqui que já tirou férias esse ano, que vai tirar ainda esse ano, daqui no começo do ano que vem? Levante as mãos. Quem aqui no final do ano você dá uma parada, o teu trabalho dá uma parada, você tem alguns dias de descanso? Levanta assim as mãos. Bem, a notícia ruim é que o diabo nunca tira férias. Você lembra da história do homem que era muito positivo, para o homem que era muito negativo? O homem que era muito negativo reclamava porque o dia tinha sido com sol muito quente, e o homem positivo dizia: graças a Deus que hoje está fazendo sol, porque o dia está muito bonito. E no outro dia estava chovendo, e o cara que sempre reclama de tudo, não importa se está chovendo, se está com sol, ele reclamou porque estava chovendo muito, e o positivo falou assim: puxa, essa chuva deixa a temperatura mais amena. E tudo que o negativo falava, o positivo rechaçava de lá, até que uma hora o negativo falou assim: e o diabo? Eu quero que você me fale alguma coisa boa do diabo. E o positivo falou: olha, ele é muito trabalhador, ele nunca tira férias. Então você tem que saber que você está lidando com algo que é espírito. Não dorme, não descansa, não come, não bebe, não se distrai com filmes, séries, Big Brother, Fazenda, redes sociais. É por isso que o cristão deve estar bem armado com toda a armadura de quem? De Deus. Segundo a Bíblia, o diabo e os demônios têm 7 ações bem claras na vida das pessoas. Primeira ação do inimigo: ele furta a palavra de Deus do teu coração. Então você pode vir aqui na igreja, você pode ouvir a palavra de Deus, mas se você não for uma pessoa espiritual, aquilo que foi plantado no teu coração não vai ter duração. Jesus fala isso no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 12, falando da parábola do semeador. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, são os que depois vem o diabo. Depois vem quem? Quem está falando isso? Jesus. Então a primeira ação do diabo é roubar a palavra de Deus do teu coração. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, e depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não suceder que crendo sejam salvos. Quanto tempo você consegue guardar a palavra de Deus no seu coração? Tem gente que guarda uma mágoa há 50 anos, mas se chegar amanhã de manhã, quinta-feira, olha, o irmão não conseguiu ir lá na igreja, o que é que o bispo Leno pregou? Não sabe. Então qual é a primeira ação do diabo na vida da pessoa? Diga assim: furtar a palavra de Deus do coração. Segunda ação do diabo na vida das pessoas: ele semeia o joio no meio do trigo. Ele semeia o que é falso do lado de quem é verdadeiro. E ele é tão inteligente, segundo a parábola do joio que está lá em Mateus 13, do versículo 24 ao 30, propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas dormindo os homens. Está vendo? A gente dorme, mas o diabo nunca dorme. Vem o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Só que quando os servos quiseram arrancar o trigo, o dono disse assim: não faça isso, porque eles são tão parecidos, que pode acontecer de, no afã de vocês quererem arrancar o joio, vocês arranquem também junto o trigo. Então você vê que o inimigo, ele trabalha com uma perfeição, a ponto de você olhar para uma pessoa, olhar para uma coisa, e você não saber se aquilo é verdadeiro ou se aquilo é falso. O diabo, ele planta pessoas, confusões e oportunidades erradas. Você precisa ter muito discernimento espiritual. Nós vivemos um tempo de heresia, e a heresia, ela vai ser falada por pessoas que estão no altar como esse, no púlpito como esse, com uma Bíblia aberta como essa. Você tem que entender o seguinte: com uma Bíblia aberta você consegue provar quase tudo. Você tem que ter discernimento espiritual. Se tem alguém que sabe usar a Bíblia para disseminar ensinos falsos, esse é o diabo. Você tem que vigiar muito. Lembre-se que a boa árvore é conhecida pelos seus frutos. Quanto mais perto da volta de Jesus nós estamos, mais heresias, mais gente vai abandonar a fé, mais gente vai pregar contra aquilo que um dia pregou. Terceira ação do diabo, do inimigo: ele intercepta orações. Nós vivemos uma guerra espiritual. Aonde que nós aprendemos isso? Em Daniel. Daniel capítulo 10, versículo 11 ao 13. Ele me disse, ele quem? O anjo, me disse: Daniel, homem muito amado,
Está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre o pé, porque eu te sou enviado. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, quantos dias Daniel jejuou e orou? Quantos dias, você lembra? E o anjo diz para ele: olha, a gente lá em cima não foi te ouvir só no 21º dia, não. Desde o primeiro dia que você começou a orar, que você começou a jejuar, houve uma guerra espiritual. Desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia, ele está falando de um principado, me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar. Então veja, Daniel começou a orar, começou a jejuar. Desde o primeiro dia o céu recebeu a oração. Quando Deus enviou o anjo, porque são os anjos que levam as orações, os anjos que trazem a resposta. Lembra do sonho de Jacó? Ele sonhou com uma escada e os anjos subindo e descendo por ela. Lembra disso, sim ou não? Outro dia eu fiz uma pregação sobre Jacó, sobre isso. Só que tinha um principado, um dos primeiros demônios, dos principais demônios, eu vou falar daqui a pouco, que é principado, potestade, dominador. Segurou aquele anjo por quantos dias? Não estou ouvindo você. Até que Deus enviou Miguel, que não é um anjo qualquer, um dos principais anjos do céu. E Miguel teve que pelejar uma luta que aquele outro anjo comum não conseguiu. Então há uma batalha espiritual acontecendo muito grande. Tem coisa, olha aqui para mim, tem coisa na tua vida que não é atraso, é guerra. Se você não estiver posicionado, é por isso que você não consegue fixar uma presença ativa na igreja. Você começa uma campanha, você para. Você começa uma oração, você para. Você começa um jejum, você para. Você começa um devocional, você para. Sempre você está parando. Isso é uma guerra. Se você é uma pessoa que quer saber se posicionar espiritualmente, não consegue, você sabe que você está enfrentando uma guerra e você está perdendo ela. Quarta ação dos demônios, do diabo: coloca enfermidade nas pessoas. Tem enfermidade que não é só física, ela é espiritual. Lá em Lucas capítulo 13, do versículo 10 ao 17, diz a palavra de Deus que tinha uma mulher encurvada. Não é que ela tinha um problema de coluna, a palavra de Deus diz que ela tinha um espírito de enfermidade, e que de maneira nenhuma ela conseguia se libertar. Então diz aqui que ele impôs a mão, e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. E a Bíblia fala que Satanás trazia presa aquela mulher quantos anos? 18 anos. Então existe espírito de enfermidade, que você tem que orar, que você tem que repreender, que você tem que colocar a mão. Tem gente que ela vive de doença e doença. A casa dela tem mais remédio do que uma farmácia. Nunca tem saúde. Quando não é ela que está doente, é um filho que está doente, é o marido que está doente, é o cachorro que está doente, é as plantas que estão morrendo. E ela encara aquilo como uma coisa natural. A gente fica, quem é de Deus fica doente? Fica, mas não vive doente 24 horas, todo dia. Quinta ação do diabo e dos demônios: ele resiste à pregação do evangelho. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18. Quisemos ir até vós, Paulo está dizendo isso, eu queria ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, não somente uma, mas 2 vezes. Quantas vezes? Porém Satanás me impediu. Paulo queria ir até a cidade de Tessalônica para pregar o evangelho, e ele diz que ele tentou ir uma vez, não conseguiu, 2 vezes, não conseguiu, e ele reconhece: olha, o diabo me impediu. Aí eu te pergunto, se o diabo bloqueou o acesso de Paulo a determinados lugares, o que ele está bloqueando na tua vida? Tem gente que vai na igreja: eu não quero ouvir falar sobre o diabo. Mas você não pode ignorar o diabo, você não pode ignorar o inferno, você não pode ignorar o pecado. As pessoas já não vão mais na igreja para ouvir o evangelho, elas vão na igreja porque elas querem uma palestra motivacional. Se você quer uma palestra motivacional, você tem que pagar por isso e procurar uma palestra motivacional. A gente vem na igreja para ouvir a palavra de Deus, e a verdade tem que ser dita, amém? Você tem que saber com o que você está lidando. O que está atuando? O que está em jogo? Que é a tua alma, que é a tua vida, que é a tua comunhão com Deus. Sexta ação dos demônios: ele te intimida. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8: sede sóbrios e vigilantes, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor. O diabo está sempre perto,
como leão que ruge, como leão que... Se você é uma... O que Pedro está nos ensinando aqui? Antes do diabo te atacar, ele vai dar algum sinal para você. Ele diz, olha, o diabo, vosso adversário, ele é como leão que ruge. Se você está numa floresta, numa mata, e você ouve um rugido de um leão, você sabe que está perto de você o quê? Um leão. Então, antes do diabo atacar, ele traz uma ameaça. Ele sempre mostra para você que ele vai atacar. Então o diabo ele intimida. Sétima ação do diabo, dos demônios, ele cega a tua mente, teu entendimento. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, na quais o Deus deste século, se referindo ao diabo, cegou o entendimento dos incrédulos. Você tem um filho incrédulo, você tem uma filha incrédula, você tem um marido incrédulo, você tem um neto incrédulo. Você já tentou pregar a palavra de Deus para ele, você já tentou trazer ele na igreja. Não adianta nada. Que não adianta você mostrar a luz para uma pessoa que está cega. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então o diabo trabalha com cegueira espiritual. Você tem algum familiar que você está vendo que ele está se destruindo, está indo para o inferno, e quanto mais você fala, parece que mais ele aumenta os passos. Então você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que interceder, você tem que entender que não adianta só falar, é uma guerra espiritual. Versículo 12, Paulo diz, porque a nossa luta, eu e você, todos nós, ninguém está livre, não é contra o sangue, nem contra a carne, quer dizer, não é contra pessoas, e sim contra principados. Contra quem é a luta? Vamos ler aí. E sim contra principados, depois vem o quê? Potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal na região celeste. O que a gente vê aqui? A gente vê aqui que há uma organização no inferno. Tem gente que pensa que o inferno é bagunçado. Não é não, é bem organizado. Não se esqueça que Satanás já foi um anjo de luz. Ele copiou a hierarquia do céu e fez uma no inferno. O reino do inferno não é dividido. O diabo ele tem ordem, estratégia, cadeia de comando. Jesus nos ensinou isso lá em Mateus capítulo 12, versículo 25 ao 26. Todo reino dividido contra si, mesmo ficará deserto. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido. Como, pois, subsistirá o seu reino? Porque estavam dizendo que Jesus expulsava Satanás pelo próprio Satanás. Ele falou, não é impossível isso, um demônio não expulsa outro demônio. Que se um demônio expulsa outro demônio, o reino deles está dividido. Se o reino deles está dividido, não vai subsistir. Nada dividido dura. Então a gente aprende aqui que Satanás tem um reino. Jesus nos ensina que ele tem um reino. O reino não é dividido. Esse reino trabalha com unidade e propósito maligno. Então, como o diabo não cria nada, ele só consegue copiar. O diabo não cria nada. Só quem é criador é quem? É Deus. Então, como ele não pode criar nada, ele copiou. Então aqui o diabo fala sobre principados. Principados. Quem são os principados? Principado vem da palavra príncipe. Príncipe. Existem os principados do inferno, existem os principados de Deus. A Bíblia fala que Jesus está sentado acima de todo o principado. Nesse caso não são os principados demônios, são os principados anjos. Miguel é um principado, Gabriel é um principado, são chamados de príncipes. Principado vem de príncipe, principado vem de liderança. Principado mostra que tem demônios que eles são dominadores do território. Principado é um espírito que governa uma região, uma cultura, um país, uma ideologia, um povo inteiro. Então quer dizer que Lúcifer tem alguns demônios que são príncipes deste mundo, comandando grandes povos, grandes regiões. Daniel, como nós lemos ainda há pouco, capítulo 10, do 12 ao 13, o anjo disse, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por quantos dias? 21 dias. Cada lugar tem um principado. Por isso que sempre quando eu estou orando, eu oro, Senhor, repreende em nome de Jesus todos os principados, todas as potestades, todos os dominadores deste mundo tenebroso, amém? O que é que os principados dominam? Dominam nações, sistemas políticos, culturas do pecado, tradições malignas, padrões espirituais hereditários. Eles influenciam comportamentos coletivos como idolatria nacional, violência generalizada, vícios enraizados, corrupção sistemática, imoralidade. Então ele diz, olha, a nossa luta é contra principados, e depois ele diz qual é o segundo? Potestades. Potestades já é um outro tipo. Potestades são controladores de sistemas e esferas de influência. Se os principados,
eles comandam grandes territórios. As potestades usam grandes pessoas, pessoas famosas, pessoas poderosas, pessoas influentes. Está compreendendo, sim ou não? Potestade atua muito na mídia, na política, na religião, no entretenimento, na moda, ideologias populares, nas grandes personalidades públicas, líderes que formam opinião. O inferno sabe que as pessoas são como gado. As pessoas são como gado. O povo de Deus não pode ser como gado e camanada. Nós vivemos hoje a era dos influentes. O que são os influentes? São aqueles que influenciam outras pessoas. As pessoas querem se vestir igual, querem comprar o que eles fazem, o que eles vendem. Então nós temos a potestade que influencia a cultura, que tenta moldar o mundo contra Cristo, mas Cristo é o cabeça sobre todos, amém? Tem também os dominadores deste mundo tenebroso. Dominadores são espíritos malignos que pairam sobre cidades, criando ambientes espirituais apreensíveis, cidades dominadas pela violência. Você já viu que cada vez mais a violência está crescendo, o narcotráfico está crescendo? Nós temos um outro estado paralelo no Brasil já há muito tempo. Meu pai me falou que lá em Bragança, na feira, já tem que pagar um dinheiro lá, uma parte lá para o pessoal que mexe com essas coisas. Se ainda não estamos vivendo um narco-estado, estamos à beira de viver um narco-estado aqui no Brasil. Como aconteceu com o México, como aconteceu com a Colômbia, alguns anos atrás. Só que a gente não consegue ver que tem demônios por trás de tudo isso. Você vê que o Estado não consegue controlar, empresários não conseguem controlar, a igreja não consegue controlar, religião não consegue controlar. Então a gente tem cidades dominadas pela violência, regiões marcadas pela miséria, lugares onde a prostituição reina, bairros inteiros tomados pelo tráfico, corrupção generalizada. Nós vivemos num sistema político aqui no Brasil que é quase você pode dizer que para não dizer impossível, é quase impossível que você se torne um político no Brasil sem se corromper, de uma maneira ou de outra. Não faz diferença o partido, de uma maneira ou de outra a pessoa se corrompe. Quase difícil você apontar para uma pessoa e dizer para essa pessoa que essa pessoa aqui é 100% honesta. Tem um lado moral, mas tem uma guerra espiritual, porque quando o povo está na mão de políticos corruptos, ele vai crescer, prosperar ou vai afundar? Vai afundar. 1 João capítulo 5, versículo 19, o mundo inteiro jaz aonde? Jaz quer dizer está enterrado, sepultado, morto no maligno. Você vê que Paulo diz essa palavra, mundo tenebroso. Mundo tenebroso quer dizer um mundo escuro, denso, opreensivo, espiritualmente pesado, uma atmosfera que carrega forças espirituais do mal. Então nós temos principados que agem nos céus, nos países, potestades que agem nos sistemas, dominadores que agem nas cidades, forças espirituais que agem nas pessoas. Esses demônios são responsáveis, depressão, tormento mental, impulsos de suicídio, vício, opressão espiritual, doenças espirituais, destruição familiar, comportamentos autodestrutivos. Nós temos o exemplo do Gadareno. Lembra do Gadareno? O Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 2 ao 8. Ele era controlado por um demônio desse, por uma legião dessa. Escravizava ele, andava sem roupa, nos cemitérios, como louco. Quando Jesus mandou o demônio embora, o que aconteceu com ele? Ele ficou 100% lúcido e queria servir a Deus. Então você tem que ter a visão espiritual que nós, não somente o pastor vive, não, você vive uma guerra. Todos nós vivemos uma guerra. E nessa guerra ou você vai vencer ou você vai perder. Você está lutando contra as forças maiores do que você. Por isso que você tem que se interessar pela palavra de Deus. Você tem que procurar ser uma pessoa mais espiritual. Tudo que você viver na sua vida, tudo que você olhar nesse mundo, você tem que olhar com olhares espirituais. Por isso que Jesus disse que a gente tinha que orar, mas acima de tudo a gente tinha que vigiar. Se a gente não vigiar, o que acontece? A gente cai em tentação. Você tem um familiar que ele já veio na igreja várias e várias vezes, já entregou até a vida para Jesus, chegou até a se batizar, mas ele não consegue permanecer na igreja, na presença de Deus. Tem isso? Quem tem isso? É uma guerra. Tem dois tipos de pessoas que se afastaram. Olha aqui para mim, tem muita gente aqui que está me assistindo assim. Tem dois tipos de pessoas que se afastaram de Jesus. Aquelas que se afastaram e estão no mundão mesmo, e amam o pecado mesmo, o coração. E tem gente que ela se afastou, mas ela tem saudade de Jesus, ela tem saudade da presença de Deus, ela ama Jesus. Você fala de Jesus para ela até chora, mas ela não entende que ela vive uma batalha espiritual. E o inferno faz de tudo para que a pessoa não venha se firmar com ele. Por isso que você tem que pedir ajuda para o céu, ajuda para Jesus. Jesus, me ajuda, me socorre, me salva. Amém?